prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina, como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Porque, que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né? E energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha, nem olha você, cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente, Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você, cuidado, a avó repete porque você precisa. Olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho, sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa, viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem a avó falou. Sabe onde que ela quer chegar? É cada dia mede o seu progresso, viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuide o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza, você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. Lembrete da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha, eu vou gravar aqui pra você um pouco mais da parábola do animar, né? Que é tão bonita que faz a gente até entender tantas coisas, né? Mas hoje no final você vai sair daqui entendendo uma coisa. Porque teve uma pessoa que começou a falar de milagre sem esforço. Você cuidado com isso, viu? Olha, cuidado com isso. E daí, dizendo que bastava escutar a frequência divina. Olha que coisa boa, né? E é verdade, às vezes você escuta a frequência divina, você fica bem consigo mesma e vai fazer o que é correto fazer. E daí aquilo modifica você. Tem mentira nisso? Não tem, porque é verdade, né? Por isso que a pessoa quando escuta fala assim, olha, é verdade mesmo. A frequência divina, quando você escuta a frequência divina, olha, tudo modifica. Por detrás, tem sempre uma pessoa querendo vender alguma coisa. E quando coloca a palavra sem esforço, tá jogando a rede para pegar gente ambiciosa e que só quer muito sem dar nada em troca, ou sem dar o que de direito em troca, né? O que realmente
aquilo que corresponde ao mérito, porque chega a você aquilo que você tem mérito, né? Olha, daí assim, né? Dizendo que bastava escutar a frequência divina e faz você atrair sucesso. E você sente que tem verdade ali, né? Porque é verdade mesmo. E a avó não duvida que funciona. Porque, que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né? E energia boa, vai, sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Vai trabalhar sem reclamar. E daí, né, o vendedor no meio diz assim, que o sucesso vem sem esforço. Ai, cuidado com essas palavras. É o encantador da serpente, né? E a avó não duvida, né? Diz assim, eu tive sucesso sem esforço. Não é desse jeito. Quando você vê que o bambu cresce, né? Num ano só, 12 metros, é porque já passou 4, com ele formando raiz profunda. Você nem olha, quando um olha por fora, fala assim, cresceu rápido, num ano só. Mas não olha para trás dos outros 4, 5 anos que teve se preparando para aquilo. Trabalhando duro. Olha, é desse jeito. Você cuidado, viu? Daí, né? Dizendo que o vendedor, né? Que tem que ter fé na frequência e tudo. Que significa que tem que ter disciplina e constância. Olha, fé é você, com a imaginação, construir o caminho e determinar, por meio de meta, o destino. E medir diariamente. Fé raciocinada, né? Que nem que ensina o espiritismo. Fé raciocinada, sim. Não adianta você ter fé e sentar no sofá e dizer vai chegar, porque hoje eu já rezei para que chegue. Daí chega, você não tem músculo, porque não foi treinar, não foi trabalhar, não foi se preparar para administrar tudo que chega. Daí vem fácil, vai fácil, porque você não criou condição. Algum vem para você, vou dar 50 cabeças de gado para você. Você criou condição de receber aquilo? Não, vó. E aquilo vai ser mais problema para você do que outra coisa. Por isso, precisa ter raiz bem estabelecida para depois querer crescer, viu? Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho, sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa, viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. A verdade é que quem está na frequência divina vai trabalhar duro e não vai chamar aquilo de trabalho. Vai chamar aquilo de dedicação prazerosa. Porque você sabe que é um espírito imortal e que tudo que você planta você colhe. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E daí você se transforma em algo que, olha, reluz. Tudo que é positivo e pelo mérito tem o seu retorno. Já na Terra, imagine depois que desencarnar, que é onde você vai passar a eternidade, né? E é esse tipo de tesouro que convém você almejar e trabalhar, não só para merecer, mas para conquistar, viu? E é desse jeito, trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, se você está na frequência divina, você escuta os conselhos bons dos espíritos de luz, né? Pela intuição, faz o que te compete, vai estar sempre no lugar certo. E tem esforço, sim, mas ninguém se importa de se esforçar. Então, essa pessoa se dedica. É que nem que a avó falou, sabe onde que ela quer chegar? E cada dia mede o seu progresso, viu? Então, na parábola de hoje, eu já comecei falando antes que é para você ficar bem atenta, viu? Você vai aprender a ter cuidado com esse tipo de decepção. Vai. Mas é importante, viu?
Não queira atalho, não queira. Porque só de você falar, eu gosto de ficar de barriga para cima, coçando, olhando assim as coisas, apreciando sem fazer nada. Olha, já mostra um pouco no lugar aonde você está parada, na infantilidade. Nem digo que é espiritual, né? Porque a veia algum tem uma profundidade e profundidade é condição espiritual, né? Já é um espírito antigo, já tem aquisições, mas não usa elas. É igual a algum que tem um carro lindo, caríssimo, que trabalhou para conquistar, mas chega um momento, virou uma coisa na cabeça dele e ficou sentado. Olha, você fica sentado, nem a comida você faz sozinha, quanto mais o dinheiro chegar, as condições, né? E as conquistas. Então, olha, cuidado com esse tipo de decepção. Não queira atalho, facilidade. A facilidade vem com você desenvolver o músculo e o treinamento para determinada atividade. Daí fica fácil, né? Antes não. E cuidado com aquele que guia você e outras pessoas. Viu? A querer e desejar coisas sem esforço. Porque quando algo é de graça, o produto é você. A menos que quando vem de Deus, né? Porque Deus deu pra gente, é de graça. O corpo, o espírito, o universo e o planeta Terra. Pra gente evoluir. Olha, nem de graça é, né? Tem em troca que você tem que evoluir. A lei dele é essa, né? Mas no sentido da palavra, é de graça, no sentido de que a graça divina, né, te toca. Ai, te toca assim, e te olha, leva você para aqueles lugares mais lindos de se almejar estar, viu? Então hoje é a parábola dos castores e o canto do pássaro dourado, olha. Então, preste atenção, viu? Era uma vez numa floresta serena, porque cada um estava cuidando da sua vida, né? E quando cada um cuida da sua vida, tanto o bairro quanto a cidade, olha, se transforma em algo de energia produtiva. E as pessoas ali têm prosperidade, sim. Então, uma floresta serena, uma comunidade de castor vivia em harmonia. Eles, né, eram conhecidos pela habilidade que eles tinham de construir represa, que protegia a casa deles, né, das enchentes. Olha que coisa boa. Então os castores trabalhavam arduamente todos os dias, com disciplina e dedicação, disciplina e dedicação, disciplina e dedicação. Às vezes eles até comentavam, ai que fácil que é o meu trabalho, né? Claro, eles faziam isso sempre, para manter as represas fortes e seguras, né? Daí um dia, um pássaro dourado apareceu na floresta. Olha o problema. Esse pássaro aprendeu com outros. Não tem o chupim que chega no ninho do tico-tico e vai, bota o ovo lá e manda o tico-tico cuidar do ovo até o ovo chocar? É desse jeito. Aprenda conselho que, olha, torna a pessoa ali um parasita, viu? E ninguém quer carregar esse fardo, é um peso, né? Você ser menos do que pode, viver à sombra do próprio potencial, é um peso gratuito que você carrega, porque fica registrado no seu livro da vida, no seu perispírito. E depois, é dívida. Aí você vai ser réu no tribunal da própria consciência, vai ter que limpar isso, viu? E se limpa com outras tantas provações do processo evolutivo, encarnado ou não, viu? Mas é o problema. O pássaro, ele voa, né? Então ele chega longe. Olha essas pessoas que escutam mar conselho, veste senso de identidade destrutivo, o parasita. Essas pessoas voam longe. Olha, elas são lisas, né? Como que dizem, parece que tem asa. E justamente Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma
e dá asa para o prejuízo delas mesmas, né? Dizem que se não tem quem bater palma, não tem palhaço no circo. E no circo da vida, quem bater palma para esse tipo de palhaçada é quem sofre, né? Com viver na presença desse tipo de pessoa que vestiu tal senso de identidade. Você veja que situação é essa, né? Ai, você alimenta as cobras, depois passa o tempo, ela vem e morde você. Você cria corvo, passa o tempo, ele vem e te olha, bica você e tira até os seus olhos fora. É desse jeito. Então os castores trabalhavam arduamente todos os dias com disciplina e dedicação para manter a represa forte, né? Porque ele sabia, olha, não vamos brincar, né? Com as forças da natureza. Tanto que hoje você tem a sua casa, trabalhou para ficar dentro de um lugar seguro. Para de trabalhar que você vai ver que você vai ficar lá na rua, lá, tendo que lidar contra mesmo. As forças da natureza não destruem você. Olha que situação. Então um dia um pássaro dourado, olha como que a gente valoriza o externo, né? Apareceu na floresta, cantando uma melodia encantadora. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus, nos torna pessoas sedentas por novidades que nos completem, porque tem essa percepção ainda farseada, né? De que sem a diversidade, olha, sem o novo, algo diferente todo dia, a gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você cuidado, a avó repete porque você precisa, olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. É desse jeito. E apareceu o pássaro dourado lá na floresta. Olha que coisa. Daí ele dizia que o seu canto tinha uma frequência mágica. Ai, que proposta mais maravilhosa, né? A frequência mágica, a frequência divina. E que ia trazer sucesso sem esforço. Olha, começou. Aonde que você escutar que vem coisa boa, sem merecimento, pode ter certeza que você está marcando encontro com a decepção. Tá sim. E os castores, né? Metade falou, eu já escutei isso antes, não dá certo. E a metade falou, olha, eu gostei da proposta, quero escutar mais. Sabe aquelas pessoas que fazem um vídeo e falam, espera até o final, fica escutando, que no final vai ter uma coisa boa para você. Se é coisa boa, dá logo antes. Não, mal, você tem que escutar a minha história. Claro, quer convencer você que aquilo é boa, que aquilo é bom, porque aquilo que é bom, não precisa de história para você convencer a pessoa. Você já fala logo de cara e a pessoa sente no coração que é bom. Não, mas deixa eu contar para você por que é bom. Olha, eu vou explicar bem direitinho. Aí no final tinha alguma coisa para vender, olha. Vó, e as pessoas vão viver como? Olha, todo mundo pode viver com o esforço do próprio trabalho, sendo honesto, verdadeiro, consigo mesmo, primeiramente. E depois com os outros. Viver de encher linguiça e vender história para os outros, que não soma nada. Faz a pessoa andar em círculo, sem qualquer tipo de crescimento, vivendo de vício, interdependência, não é o caminho. Olha, o caminho para cima não é o caminho para baixo, né? É marcar encontro com a decepção e vai ter que recomeçar. Não vai você se vendendo pelo canto da sereia. Você cuidado, viu? Olha que você já é grande, você é inteligente, a avó confia no você. E a avó sabe que você até entende isso e por isso mesmo, para precaver os outros, já compartilha os bons exemplos, né? E mostra que aqui tem decepção, você cuidado com isso. E continue assim, sempre identificando aonde a decepção existe e cortando volta dela, né? Quem abraça a decepção? É só aquelas pessoas mesmo, né?
que com ela se identifica, só para depois ver que não era o caminho certo, viu? Então apareceu o pássaro dourado lá na floresta, olha o problema, cantando uma melodia encantadora. Daí ele dizia que o canto dele tinha uma frequência mágica, que traria sucesso sem esforço. Ai, meu Deus. Daí os castor curioso foi escutar o pássaro. E ele dizia, senta que eu vou explicar, mas vocês têm que escutar minha história. Vocês têm que ver bem como que, olha, eu era pobre, saí do nada, e hoje eu tenho tanto, que olha, eu tenho até tempo para vir nas florestas, aqui nessa comunidade hoje, amanhã eu vou na outra. E vocês aproveitem que só hoje é que tem essa oportunidade. Esse é outro fisga bobo, né? Que é a proposta da escassez. Olha, só por hoje tem isso, viu? Você aproveita que amanhã não vai ter mais. Olha, você aproveita o desconto de hoje que amanhã não vai ter mais. Da amanhã vem outro e diz a mesma coisa. Só hoje, só hoje, só hoje. Aí tem desconto todo dia, ué. Ai, mas olha que é só hoje, só hoje. Cuidado com isso, é outro fisga bobo. Daí o pássaro falou, vocês não precisam, olha, eu tô vendo vocês construindo represa, todos os dias vocês trabalham tanto, não precisa disso, disse o pássaro dourado. A partir de hoje vai bastar vocês escutar a minha melodia mágica e entrar na frequência divina e ter fé nela. Daí vocês vão ver que o sucesso vai vir até vocês sem esforço. Daí eles já se começaram a imaginar, né? Tendo vida de pavão, com aqueles rabos bonitos. Tendo vida de pássaro que pode voar e ver as coisas por cima. Mas o pássaro tem o corpo próprio para aquilo, né? Como que o castor vai voar? Nem se vestisse, né? Olha. Nem olha, você cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? Daí, o pássaro pedia algo em troca. No final ele contou toda a história dele, daí ele falou assim, olha, mas vocês vão conseguir tudo isso se cada dia vocês for no lugar tal e colocar lá um pouquinho de ração para mim. Que aí vocês vão ver que eu vou sortando o código todo dia um pouquinho, que vocês vão se beneficiar tanto que vocês nem sabem. Daí eles pararam de trabalhar na represa, foram atrás de caçar comida pro pássaro. A metade, né, dos castores, a outra metade, tanto que eles até falaram, olha, se vocês quiserem fazer isso, vocês podem fazer, mas abre uma comunidade para vocês mais para lá, porque daí a água da represa, que vocês não segurar, vai lá e encher a casa de vocês, não vem aqui encher as nossas, porque aqui a gente vai continuar trabalhando duro para a represa não estourar no dia que a água encher, pode ter certeza. Ai, mas a gente tem nosso direito a ser livre, vai ser livre para lá. Vai ser livre aonde que a colheita dessa liberdade desregrada só atinge vocês. Olha, é uma boa história essa, né? Você saber de quem ser amigo e com quem andar. E aonde construir a sua casa, onde permanecer. Viu? E cada um permanece aonde vibra a sua sintonia. Escreva isso. E incorpore isso, né? Porque é importante. Daí o pássaro, obviamente, pedia algo em troca. E não tem nada de feio nisso. Mas troque as coisas com as pessoas que beneficia elas também, não só você. Viu? E daí ele pedia que os castores fossem buscar comida para ele. O que ganha o castor com isso? Você me diga só. Ai, vó, vai ganhar o sucesso sem esforço. Mentira. Não existe isso. Mas eu canto mágico, vó. Que mágico? Mágico é aquilo que você não consegue explicar com a ciência que você tem. Mas existe ciência por detrás. Então não existe mágica. Viu? Olha. O castor, nem todos, né? Mas aqueles que foram detrás disso, olha, eles começaram a se dedicar a dar comida para o pássaro. Então o pássaro dizia, olha, vocês querem algo de graça?
Tudo é questão de troca. Por isso que quando alguém chega para você com o canto da sereia, você sente que tem verdade naquilo. Porque tem sempre meia verdade misturada com meia mentira. Para benefício da pessoa, em detrimento do seu benefício. Mas está acabando isso na Terra, você não se preocupe. Gente que vibra dessa maneira, primeiro que vai, olha, deixa minha boca quieta, vai se arrebentar inteiro. Porque vai criar sintonia com gente que pensa igual. E sempre tem alguém mais esperto que aquele que quer enganar os outros, né? E ele acaba sendo enganado. Ai, vó, mas a senhora nem sabe. Tem gente que passa a vida inteira se beneficiando dos outros. A vida inteira encarnado, você fala. Porque na hora que desencarna, tem encontro marcado com tudo aquilo que fez para os outros. E não vai ser fácil, vai ter que pagar tintim por tintim. Vai. Então nunca inveja a pessoa que hoje tem o tardo sucesso, a vida boa, que por fora é bela viola, mas por dentro é pão bolorento. Mas vale por dentro ser bela viola e por fora admitir onde que você está é trabalhar, que nem se trabalha em estátua, né? Uma estátua no começo é só um par, um pedaço de par feio, né? E com a estátua você vai trabalhando nela devagarinho. E aí vai criando, né? Aquilo que você projetou na sua imaginação. Com o concurso do tempo e do esforço. Muito tempo e muito esforço. Daí você vê o externo ficar lindo. Né? Então é sempre desse jeito. Primeiro dentro. Depois fora. Porque dentro você leva para a eternidade. A roupa você deixa aqui. Para que valorizar tanto? Pronto. Então algum castor ficou empolgado. Eles se juntaram e foram lá buscar a comida do pássaro e deixaram de trabalhar no que deveriam. Já armejando, como que dizer, né? O sucesso sem esforço. Ai. Daí eles passaram a escutar a melodia do pássaro todos os dias. O pássaro ia lá, cantava, passava lá e comia. Ai, que gostoso. Daí eles ficaram esperando o sucesso prometido. Deixaram de trabalhar nas represas, começaram a buscar comida pro pássaro dourado. E os outros castor mais sábios, né, carteloso, continuaram a construir e reforçar suas represas. Eles tiveram que se mudar e foram lá formar a comunidade dos vagabundos. Vagabundo mesmo, né? Mas pode ter certeza que até na vagabundagem a pessoa está tendo que trabalhar. Porque se não trabalhou no que era correto trabalhar, trabalhou em juntar comida para os outros. Né? Que em função nem é do que aí algum diz, né? Ai, vó, mas essa gente é aproveitadora deveria, olha, a gente deveria varrer elas da face da terra. E sabe como que faz isso? Parando de aplaudir palhaço. É palhaçada que você vai lá e aplaude, por isso que segue existindo isso, viu? Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. Então,
os castores mais sábios e cautelosos continuaram a construir e reforçar as suas represas, acreditando que o verdadeiro sucesso vinha do esforço e da dedicação. É desse jeito, né? Sempre é. Daí você nem sabe, minha neta. O tempo passou. E os castores, que apenas ouviam a melodia, começaram a perceber que as represas deles estavam deteriorando. Olha, você começa a olhar à sua volta, se você está limpando direitinho a sua casa, se você está estudando direitinho, porque aquilo que você não mantém se deteriora. E daí, reflete negativamente no você, na sua capacidade de continuar, inclusive aonde que você estava. Às vezes algum diz, eu quero uma situação melhor. Mas incluso para ter a mesma situação que você tem hoje, tem que trabalhar para manter ela. Então, sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza, você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. A memória sua, por exemplo. Viu? Que você tem que trabalhar nela todos os dias. Tem que aprender coisa nova todos os dias. Aumentar o seu conhecimento todos os dias. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. É igual represa. Depois vem o resultado negativo. Porque não deixa de ser uma plantação também. Ou não dedicar-se àquilo que requer atenção. Olha, mas cuide o que a avó está falando com o seu coração. Porque vestindo bom conselho é que você vai perceber que a sua luz poderá reluzir. Nunca escutando, como que dizer, aquilo que te vende como facilidade. Mas preste muita atenção. Daí, os castores empolgados ficou escutando, né? Com aquela ideia, né? Ficou escutando a melodia do pássaro todos os dias, esperando pelo sucesso prometido. Daí eles deixaram de trabalhar nas represas deles e começaram a buscar comida para o pássaro dourado. Olha o problema. Algum diz, qual que é a minha missão? Fazer o que pode com aquilo que tenho onde foi colocado. Desenvolvendo o sentimento de amor a si próprio, amor ao próximo e a inteligência. No entanto, os castores sábios, como a avó falou, cauteloso, continuou a construir e reforçar as represas deles, né? Com esforço e dedicação, viu? Daí o tempo passou. Olha, passou, e o tempo sempre passa, né? Daqui 10 anos você vai ser uma pessoa com 10 anos a mais para frente, e o que você não construiu, você não vai ter. Mas o tempo passou. E os castores, que apenas ouviam a melodia, começaram a perceber que as represas deles estavam se deteriorando. Então, eles estavam tão ocupados alimentando os pássaros que deixaram de perceber isso. Deixaram de trabalhar, portanto, na construção e manutenção da represa deles. Você veja, né? Às vezes você está numa situação só de identificar qual é o problema, você já tem 50% dele resolvido. Muitas das pessoas não identificam qual que é o seu problema. E fica de olho na sujeira do quintal dos outros, olha. É por isso que nunca sai de onde está. Viu? Ou tem vaidade e orgulho de dizer, eu não tenho coisa a resolver dentro de mim. Se você não sabe nem que tem parafuso sorto, como vai procurar onde ele está para poder apertar? Você me diga só. Pronto. Então, quando no dia que chegou a chuva forte, olha, as represas dos castores que não trabalharam, não resistiram. E a casinha deles, olha, as casinhas, né, deles
foram inundadas. Foram, sim. Ai, meu Deus, eu não esperava isso. Como que não esperava isso? Daí eles foram pedir ajuda dos castores que trabalhavam duro. Nesse dia o passarinho nem apareceu. Ah, é desse jeito, né? Cadê? Cadê nessa hora que é para ajudar, né? Eles estão ocupados com a própria vida. Os vendedores de fumaça, né? Olha, que perigo isso. Então, presta atenção. A comunidade dos castores, né? Que continuaram trabalhando duro, resistiu à enchente. E eles foram caridosos, sim. Falaram, pode vir, mal se mude a sua conduta, porque aqui não mora gente preguiçosa que acredita em facilidade. Viu? Daí um dia a coruja, sábia da floresta, reuniu todos os animais como fazia, né? Uma vez por mês. E tem isso mesmo, né? Na vida da gente, Deus sempre manda o bom conselho. Que nem o bom conselho que você está escutando hoje. No Lembretes da Alma, com a avó Vicentina. Deus sempre manda o bom conselho. De uma forma ou de outra. Quando a gente não escuta, daí corre por nossa conta o tipo de plantação feita e a colheita que dali surgir. Pode ter certeza. Daí a coruja falou, gente, vocês acordem, viu? Falou para todo mundo, o coelho tava, olha, tava todo mundo lá. Vocês cuidado, o canto do pássaro dourado pode ser bonito e inspirador. Mas não pode substituir o trabalho duro e a dedicação. Quem acredita que para alcançar o sucesso tem caminho sem trabalho duro e esforço, está se enganando, sim. Lembrem-se sempre, se algo parece fácil demais, é porque provavelmente não é verdade. Que nem que a avó falou, né? Se algo é de graça, pode ter certeza que o produto é o seu. Viu? Que nem que dizem, né? Daí os castores que ouviram a melodia do pássaro aprenderam uma valiosa lição. E eles falaram, nossa, a gente aceita sim, viu? Morar aqui com vocês, fazer nossa parte, se esforçar, porque olha, não foi bonito que a gente colheu lá do outro lado, viu? Vocês desculpem a gente. Daí eles voltaram a construir e fortalecer a represa do coletivo, né? Com muito mais dedicação dessa vez. Eles aprenderam que a verdadeira frequência divina faz você se sintonizar com a disciplina, na constância e no esforço diário. E dessa forma, não só você se beneficia, né? Mas todos à sua volta. E aí aquela comunidade de castor, os que foram e os que não foram, né? Prosperou muito mais ainda do que nunca, né? Olha a força do aprendizado, né? Então em tudo, você leve com você a lição que te fortaleça a ser o melhor que você pode com aquilo que você tem onde você foi colocada. Desse jeito. É para isso que estamos aqui, né? Encarnados no educandário terrestre. Viu? Então pronto. Era isso que a avó queria compartilhar nesse momento. E daqui a pouco eu volto que você vai ver. Com coisa nova, né? E você vai gostar. E nós tudo, né? Vamos aprender bastante com isso. Ai, vamos. Vamos sim. Olha para frente. Caminhe. Mas lembre-se que o propósito da reencarnação é você trabalhar na reforma íntima, ampliar seus horizontes, sua compreensão, e dessa forma amar a si mesmo e o próximo, evoluir intelectualmente,
e ser a diferença que você quer ver no mundo. Outro dia daí o pássaro chegou, né? Ele viu que já tinham percebido, daí ele cortava a volta, ia sempre desse jeito, né? E daí os castor começou a ficar com ódio do pássaro e foram conversar com a coruja. Ai, coruja, você nem sabe, eu tô aqui, a gente já pegou umas pedras, na hora que aquele pássaro vier aqui de novo, a gente vai tacar pedra nele. Ai, a coruja falou assim, pelo amor de Deus, aonde que vocês estão com a cabeça? Isso também é plantação negativa. Vai ter colheita negativa. Pode parar com isso, mas o pássaro merece. Vocês não acham que o pássaro, por si só, quando vende o que não faz bem para os outros, também está plantando e vai colher muito problema? Olha, vocês já estão querendo tacar pedra nele. Quanta gente não vai ouvir o bom conselho, que sempre chega, né? Antes de praticar maldade. Sempre chega bom conselho para você antes de você fazer o que não deve. É você que não escuta, sabia? Então chegou o bom conselho para os castores também. Só que vai ter gente, disse a coruja sábia, que não vai escutar bom conselho e vão atirar pedra no passarinho. E ele vai aprender pela dor, o que podia aprender pelo amor. Porque eu também já falei com ele e ele não me escutou. A coruja lá do outro lado já falou com ele e ele não escutou. Ah, mas tem tanto pássaro que eu tenho certeza que vai passar pela vida e não vai tomar uma pedrada merecida. Toma. A pedrada do peso da própria consciência. Nunca inveja quem faz mar, viu? E nunca, muito menos odiar. Porque o ódio é que nem veneno, que faz mais mar pra gente do que aqueles a quem a gente direciona o ódio, viu? Ai, os castor até sortou a pedra assim e viu que a mão deles já estava tudo suja de carvão preto, olha, foligem. Já estavam sujos e nem estavam percebendo. Porque disseram, se a gente tacar esse carvão de foligem, o pássaro vai ficar todo feio, que ele se orgulha tanto daquelas cores, né? Só que eles não estavam percebendo que eles mesmos estavam ficando feiosos. É sempre assim. Quando a gente quer fazer mal para o outro, que o outro fique feio na foto, pode olhar a sua própria foto que vai estar toda feia. É assim. Nunca quero mal de ninguém. Ai, merece. Ninguém nunca merece o mar. Porque quando alguém faz maldade, já é o próprio peso. E já está plantando. Vai colher decepção. E vai ter que recomeçar. Viu? Que não seja você, então, né? Essa pessoa que mais gasta o tempo. Mais gasta mesmo. Gasta indevidamente. Desperdiça o tempo. Antes podia, né? Está trabalhando na reforma íntima e ampliando a própria inteligência. Nunca fique desocupado. E nem acredite nas promessas fáceis. Tudo que vem pelo esforço é conquista para a alma. E você leva para a eternidade. Viu? Na graça de Deus. Então vá. Até daqui a pouco. Você vai ver, você nem vai perceber. Eu já vou voltar com muito mais coisa. É isso que é bom e é importante. Porque dessa forma, a gente é capaz de se conhecer. E se conhecendo, fazer os ajustes necessários. Necessários, sim. Para que possamos, cada dia mais, ampliar nossos horizontes. E se aproximar do nosso ideal, né? Que é a promessa que a gente fez quando veio aqui encarnar, né? Ah, eu vou para lá, eu vou me conhecer, vou sair melhor do que eu entrei. Ah, isso que é bom, né? Então vá, até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Viu? Olha, voltei aqui.
aqui de uma maneira assim que, olha, passou bastante tempo e você nem viu, né? Passou quase uma semana da última vez que eu gravei tudo aquilo que vocês escutaram até agora. E a partir daqui, a avó, o que vai fazer para você é recordar cada pontinho que foi dito nesses últimos minutos junto no programinha de hoje, né? Primeira coisa, saiba que raiz é tudo. Não adianta você criar algo antes de criar a condição de ter. Essa frase, essa colocação tem que ficar assim como ser de certeza afiançada no seu coração e na sua alma. Quando a gente quer algo, antes de como que desejar de uma forma, como que dizer, né, até um pouco doentia, ter aquilo que almeja, devemos criar condição. Se você não cria condição, o que você quer pode chegar, mas você não vai conseguir segurar aquilo lá com você. Olha que não vai, então você preste atenção por onde anda o seu coração, porque lá também está o seu espírito, viu? E falando nisso, o que não é seu, você não queira. Olha, mas não queira aquilo que não é seu. E para ser seu, você tem que criar o merecimento e trabalhar por aquilo. Às vezes demora tempo, não tem problema, viu? Demora, mas olha, demora o tempo que for. É a melhor coisa você trabalhar, criar o merecimento e aquilo chegar, do que você ter alguma coisa que não trabalhou para ter, que não merece, aquilo chegar e com você não ficar, não permanecer. Pelos seus dedos assim, vai como que dizer, né? Vazando, desaparecendo. E também, quando você cria atalho, você acaba considerando o bem próprio em detrimento do bem dos outros, né, do próximo e dos circunstantes. E aí o que acontece? Como o seu livro da vida está ativo todo segundo, você agarra ali um tipo de um histórico daquilo que pensou, daquilo que sentiu e sobretudo daquilo que fez. É o livro da vida. É sim o tribunal da sua própria consciência. O tribunal da sua própria consciência é o livro da vida. Viu? Então, quando você vai selecionar o que almejar, o que não almejar, você já tem que deixar preparado lá dentro da sua cabeça o seguinte: referenciar aquilo que não é conquista real do espírito, fica para trás com a matéria, quando eu fizer a minha transição. Olha, fica mesmo, fica para trás. Então, na hora de calcular, já considere importante a variável que diz: soma de verdade aquilo que reúne luz para o espírito. Tudo o resto só subtrai, viu? Só subtrai, meu irmão. Sempre sabendo onde que você está e onde que você quer chegar. Que você, respeitando as ferramentas que a vida te disponibilizou, já seja por esforço reunido nessa ou em outras encarnações, conhecendo as ferramentas que você tem ao seu alcance, você vai poder, como que dizer, né? Utilizá-las. Algum diz: eu queria tanto eu ter essa ferramenta e eu faria uma vida muito melhor. Então, uma pessoa que tem ferramenta e não se dá conta que tem é igual a outra que realmente não tem aquela ferramenta. Você tem a ferramenta da paciência, você tem a ferramenta do conhecimento que a vida continua depois da morte. E, portanto, o melhor a se fazer é reunir luz para o espírito.
Então não justifica, que justificativa você vai dar? De continuar irritada, de se vingar dos outros, quando você já tem consciência, já possui essa ferramenta, que é o conhecimento. Você não vai, que justificativa você vai ter, minha neta? Não vai ter. É aí que a consciência vai apertar, porque vai dizer, olha, hoje eu tenho a consciência pesada, porque eu estava no número daquelas que mais tinha, e portanto daquelas que mais receberam, e portanto entre aquelas que mais serão cobradas. Olha, é por aí sim. E é desse jeito, não tem o correto. Está estruturado no DNA humano, tanto como oportunidades de expansão, quanto limites da matéria. Expansão espiritual, limites materiais. Viu? Então, busca preencher vazio quem vive do externo e está de costas para Deus. É outro pontinho que a avó trouxe aqui para você hoje. Quanta gente fica correndo para lá, para cá, para lá, para cá, até alcança o objetivo que aprendeu desejar. Porque é aprendido, né? Porque todo mundo começa com uma paz interior. Daqui a pouco vem um e fala, olha, mas você ia ser mais feliz com isso. Daí você quer ser mais feliz da felicidade que você já tinha. Tá bom, eu vou trabalhar, e durante esse trabalho eu vou desenvolver o meu intelecto, que vai somar para a minha imortalidade. E se eu conquistar isso, perfeito. Vou viver a experiência que isso me proporciona, mas jamais permitirei que o que seja externo me defina. Ou criar relação de interdependência com aquilo, dizendo que sem o que quer que seja, eu não posso, a partir de então, ter paz interior. Porque é um engano, né? Você sempre pode ter paz interior, porque você é filho e filha de Deus. É a famosa serenidade intrínseca que anda de mão dada com a alegria e a paz de espírito. Viu? Que dinheiro nenhum pode comprar e nada material pode te dar. Sabe por quê? Porque você já tem isso dentro de você. Viu? Ai, que coisa boa essa, viu? Fico feliz que você esteja aí escutando a avó e compreendendo cada coisinha dessa que a avó vem passando para você. Porque é sempre desse jeito, algum fala, olha, mas eu preciso ter a experiência da diversidade. E fica buscando criar situações que tem adjetivo, situação fogo no parquinho. É desse jeito. Aonde tem problema para ser solucionado e quem se queima são os outros, você está de longe. E é lá você encontra satisfação. Quem encontra satisfação em ver os outros escorregar, bater com a bunda no chão, só tem ali o reflexo da própria inferioridade. Aquela situação aonde você encontra satisfação fala muito mais de você do que do próprio planeta Terra, que já é um mundo de prova e expiação, né? É daí uma pessoa, né? O meu neto hoje estava falando com o espírito Baiano Zeferino, olha que lindo nome. E na conversa vai, na conversa vem, eles chegaram nesse assunto, que é assunto bonito, né? Quer dizer, onde já se viu alguém reunir recursos e dirigir inteligência para o mar do outro, que prejudica o próximo, que você mesma vai ser daqui a pouco. Hoje você é essa moça do domingo, o próximo seu vai ser essa mesma moça da segunda-feira. Você prejudica o próximo,
quando você age hoje de maneira a criar peso na consciência, porque hoje à meia-noite você morre. Tudo que você foi para esse dia, né? E 00:01 nasce você de amanhã, que é o seu próximo, né? Ama o próximo como a si mesma, que hoje você já vai fazer coisa que vai ser positivo para o próximo e não negativo. Fazer exercício, comer direitinho, estudar. Olha quantas coisas, né? Estão ao alcance, são simples de fazer. E a gente vai deixando para amanhã, se enganando com o dizer. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. E aí, por não ter o preparo, chega a oportunidade e outro recebe por mérito, né? Toda oportunidade que se abre, encontra aquele que tem mérito na mesma vibração. Por isso que haver algum mais novo que você ainda pega aquela oportunidade sua. Porque ele tinha mais para frente, né? Mas ele trabalhou tanto, muito mais do que você, que ficou gravado no histórico dele todo o esforço. E gerou um ponto de atração com a oportunidade. Quando a oportunidade abriu, se identificou muito mais com o outro, que se preparou muito mais e, portanto, criou crédito e merecimento. E foi atraído para ela muito mais rápido do que você. A oportunidade abriu, abraçou aqueles que chegaram mais rápido para abraçar ela de volta, e a oportunidade se preencheu, deixou de estar disponível. Agora você entende a lei de ação e reação, plantação e colheita, a lei do merecimento, funciona assim. Então não é que vai fartar para você, nunca farta para ninguém que desenvolveu fortaleza de merecimento, com o bom pensamento, com o bom sentimento, e fazendo aquilo que era o mais sábio em cada minuto, dando um passo de cada vez, né? Comendo uma colherada de cada vez. Porque às vezes você diz, nossa, quanta coisa, né? 7 anos de medicina, mas começa com 1 ano só. 1 ano começa com 1 mês, 1 mês começa com 1 semana, e 1 semana começa com 1 dia, e 1 dia começa com 1 hora. E é tudo que a espiritualidade pede pra gente. Comece no segundo onde você se encontra. Ruma para o caminho do Cristo e faça a sua parte, que o resto vos será acrescentado, como sempre foi, né? Você precisava de um corpo para estar aqui, olha aí o seu corpo aí. A espiritualidade proporcionou algo que dinheiro nenhum compra, e dinheiro nenhum paga, e hoje você tem de graça. Então, saiba disso, tenha isso presente, valorize nos resultados, viu? Porque olha quanto resultado a gente ainda pode e deve dar nessa mesma encarnação. E daí a avó falou também, né? Durante os lembretes da alma de hoje, que cada um permanece onde vibra a sua sintonia. Por isso mesmo, né? Cultive o espírito de sobriedade, mas sempre o bem que a gente faz, a caridade que a gente pratica, é sim nosso advogado e nossa advogada em toda parte que vamos. Viu? E não se esqueça do merecimento, que é preciso ter. Ele é que se, como que dizer, né? Representa caminho aberto. Então, dentro do contexto dito, os ganhos sem mérito impedem-se de esculpir a beleza luz da sua alma. Olha que situação essa, né? Porque o trabalho
desenvolve o intelecto e esculpe você na luz. Esculpir, né? É verdade, guarda, você faz assim uma imagem de uma estátua, né? Todas as curvinhas, todo o relevo que tem, precisou tempo e dedicação de alguém. Da mesma forma, como quer dizer, o corpo espiritual com o qual você vai chegar do outro lado. Tem que ir construindo aqui, com cada pensamento e com cada sentimento. Não é verdade? É verdade, vó. Então, minha neta, saiba que muito tempo é desperdiçado com o que não soma nada, por orgulho e vaidade. Mas é a plantação e a pessoa vai ter que colher. Justamente por isso, nunca busque fazer justiça com a própria mão. Porque o que cada um faz já fica gravado no livro da vida da pessoa. E ela vai ter que acertar conta no tribunal da própria consciência, viu? E quanto ao se vestir a roupa da vítima, a avó falou: esteja ciente que Deus sempre manda o bom conselho. E o bom conselho, todo mundo já ouviu, que nada substitui o trabalho, a dedicação, a prática do bem e da caridade. Mas olha, nada mesmo, viu? Então, se o outro fez maldade, deixa ele para lá, viu? Porque age como obsessor quem atua na vingança e quem encontra gozo em ver o outro tropeçar. E não importa se a sua justificativa é perfeita. Se você quer ver alguém perder, você está mais pro lado do obsessor do que do espírito de luz. Viu? Ninguém que pratica maldade merece pedra. Mas bom exemplo é que se acenda a luz, né? Porque a avó sempre falou: quando você quer ensinar alguém, você pode escrever o cartaz mais lindo. Se você não acender a luz, o outro não vai enxergar. É se acende a luz quem dá bom exemplo. Quem antes de olhar para o quintal do outro e a sujeira na casa do outro, olha para o próprio quintal, a paragrama, olha para a própria casa, limpa, varre o chão, lava o chão, limpa a sujeira. E dessa forma, vamos criando uma sociedade iluminada. Iluminada, sim. Quando alguém chega e oferece para você um milagre, como quer dizer, um resultado bastante significativo, sem o retorno da sua parte de trabalho, de dedicação, aquilo não vai somar nada para o seu espírito. Só vai estar evidenciando a sua inferioridade moral, de querer as coisas sem esforço, sem dedicação, e sem, com aquilo, adquirir inteligência. Porque o trabalho deve ser um desafio diário, os estudos também, que some ao que a gente já era antes de praticar, antes de estudar. Se não está fazendo isso, então você está malgastando tempo seu. E tempo vale mais do que dinheiro, porque é ele que te permite esculpir o espírito de luz que você será do outro lado da vida. Viu? Bem por isso, fique alerta e atenta, porque sempre vem gente oferecendo facilidades, e para eles chegar
a encontrar com você, você precisava já estar desocupado, porque não é assim. Como que alguém vai encontrar você lá na rua por onde eles andam se você não está lá parada? Se você passa por lá, você está indo em direção a um destino importante, caminhando para lá. Se alguém para você no caminho, por educação você responde. Mas você já está comprometida com o bem próprio e o bem do próximo. Já tem a sua estratégia em andamento. Não vai ser uma pessoa no meio do caminho que vai falar, olha, eu sei que você estava aí no ponto B. Não, você estava no ponto A, você está indo para o ponto D. Daí a pessoa no ponto B vai falar, olha, você não quer ir lá no ponto F comigo? Ah, não, eu saí do A e estou indo para o ponto D agora, viu? O E e o F não tá no meu plano. Olha, mas você nem sabe se a gente saltar direto pro F, eu conheço a fórmula, tudo, mas qual é que é a fórmula? Ai, mas primeiro você tem que comprar direitinho, saber como que você tem que se projetar assim. Depois eu vou dar todo o treinamento de como andar, de como olhar para a realidade. Pra você já saltar pro F. Dá você para de construir a si própria, vai ler tudo que o outro falou, que é um montão de verdade mesmo, né? Misturado com esperança fabricada, né? De que facilidade vem, sem esforço, mas no fundo só de ter parado para ler todo aquele conteúdo, você colocou o esforço, ao ter dado seu dinheiro para a pessoa, houve ali a troca e você deixou de caminhar para o destino que você já tinha feito estratégia de caminhar. E o outro, obviamente, ofereceu, foi você que comprou, ele não é culpado. Daí você vai querer odiar a pessoa, né? Porque todo mundo que faz as mesmas coisas que o outro fez, vai chegar onde o outro chegou, né? Essa que é a esperança. Só que o que o outro não conta para você é que existiu por detrás a espiritualidade. Existiu o contexto de provação de todas as pessoas envolvidas. E que cada caso é um caso. Você está no seu caminho outro tipo de provação, você pode somar quanto for tudo aquilo que o outro fez, que você não vai chegar onde que ele chegou, porque dentro do caminho existiu uma série de coincidências proporcionadas pela espiritualidade em cima do mérito construído. Por isso que não é garantia, viu? Então, não seja uma pessoa desocupada, viu? Quando você está saindo do lugar, está indo para o outro. Se alguém te oferece uma proposta, aceita a proposta. Diga que vai estudar aquilo. Mas não vá aceitando mudar a sua direção, porque se você aceita mudar o destino seu em 5 minutos de conversa, depois você aceita mudar também o destino que o outro colocou você, que era bom mesmo, em 5 minutos de conversa. O que impede? Então, respeite a pessoa, diga, posso, vamos estudar, vamos ver por que não. Pode ser uma boa proposta, vou comparar a sua com a minha. Vou ver se por detrás dela existe a sustentação pelo menos igual ou melhor do que a minha. E depois vou tomar uma decisão final. Porque se não for desse jeito, e qualquer convite, eu for para um lado, for para outro, daqui a pouco eu volto lá onde eu comecei. E não chego nem no meu destino, e nem em lugar nenhum. Fico trabalhando para alimentar os outros que vendem placa, que fala, vai por aqui, vai para direita, volta onde eu saí. Vai para esquerda, volta onde eu saí. Porque dá volta no quarteirão, né? Você pega um quadrado, fala, vai para esquerda, depois vai para esquerda de novo. Vai para esquerda de novo, volta onde que eu estava. Por isso, e aí cada placa você tem que pagar, né? De informação para você ir para direita, para esquerda, para direita, para esquerda.
Mas aonde que vai chegar isso aí? Não sei, você primeiro tem que comprar, que depois não é conta. É sempre assim. Então não é criticando quem vende as coisas. É convidando as pessoas a ter consciência da estrutura por trás. E que ainda que algum venda alguma coisa que é boa, a ver não é pra você. Você não quer ir para a China, você quer ir para os Estados Unidos. E você não quer ir para os Estados Unidos, você quer ir para a China. E aí, nenhum dos dois é negativo ou positivo. É o que é. E tem as suas respectivas provações. Você segue o seu coração, faz a sua parte, trabalha todo dia direitinho, fazendo o melhor que pode com aquilo que você tem. Viu? Tudo que a avó fala aqui, a analogia, não é bem o país. Né? Porque ir para um país é, por exemplo, num dia você vai numa padaria, ou será que eu vou no mercado? E algum diz, vai para a padaria, vai para o mercado. Sempre pense assim. Tem facilidade, não tem esforço, não tem dedicação. Eu não vou me tornar uma pessoa melhor com isso e vou ter tudo aquilo que alguém trabalhou para ter. Nem que, porque às vezes algum diz, né? Ai, vó, mãe, a ver, meu pai levou 10 anos para ter a casa, eu posso ter em 5. Claro, mas você vai ter em 5, não vai ter em 5 minutos. Você vai ter em 5 anos. Eu posso ter em 1 ano. Pode ter em 1 ano, não em 5 minutos. O outro conseguiu em 5 minutos. Depois de quantos anos estudando? Para aprender os caminhos. Qual foi a ética que ele usou? Qual é o número de coincidências que teve que existir por detrás, que ele não colocou lá, né, no curso? E nem pode prometer, porque isso não está na nossa mão. Por isso que diz, né? Jesus falou, se você tem fé, de um grão de mostarda, você fala, a montanha sai daqui e vai para lá, e a montanha vai. E no caso de hoje, as montanhas que a gente encontra na frente são as dificuldades, né? É vencer a nós mesmos, viu? Sempre é. Ai, gostei, né? Desse encontro de hoje, viu? Então você nunca odeia quem faz o mar, viu? Porque ele já recebe a pedra do peso na consciência. Quem vende aquilo que acredita que é bom, está fazendo aquilo que acredita ser certo a fazer. Não critique. Se você sente que não é para você, não abrace aquilo. Tenha um destino. Trabalhe constante, incansavelmente. E você vai criar o mérito. E o mérito leva ao si ou o concorrente. Quem é que tiver mais mérito é que vai abraçar as oportunidades que vão surgindo. Pode ser num trabalho, mas também é o caso de aprovar, viu? Num exame que você estiver querendo fazer, para entrar, para passar numa prova, para entrar num concurso, o que quer que seja. A oportunidade vai ser abraçada por aquele que maior mérito desenvolveu, por maior esforço e inteligente, né? Dedicação e trabalho inteligente. Por isso não é só trabalhar, né? É trabalhar com inteligência. O outro que trabalhou com inteligência tem mais mérito que o outro que não trabalhou com inteligência tendo as condições. É desse jeito. E a Vei trabalhou em menos tempo, mas com mais inteligência. Então ele sim tem mais mérito. Então sempre você se reinvente. Nunca tenha vergonha de pedir ajuda e de trabalhar. Viu? Ai, que encontro mais lindo de hoje, né? Gostei. A história dos castor, né? Vai atrás de ser assim que você viu como que terminou os castor, né? Pelo menos eles admitiram, né? Que estava errado e voltaram e corrigiram. Porque não tem vergonha nenhuma em errar, né? A gente sempre pode voltar atrás e recomeçar. Então vá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos, nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se reconhece necessitados
do exercício, na prática do bem e da caridade, no trabalho constante e árduo, para criar, e inteligente, né? Para criar o merecimento que possa então abraçar a oportunidade na madurez dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, né? Porque não serve nada você receber aquilo que você não dá conta de guardar, né? De utilizar, de digerir, né? E processar, viu? Então vá, até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto, né? Com muito mais, se Deus quiser, né? Se for da vontade de Deus, sim, viu? Beijo. Beijo da vó aí pra você um pouquinho. Até logo. Prazer, você não me conhecia, né? Sou a avó Vicentina. Como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Porque, que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né? E energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha. Nem olha você cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você cuidado. A avó repete porque você precisa. Olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido. Chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho, sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa, viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem que a avó falou. Sabe onde que ela quer chegar? E cada dia mede o seu progresso. Viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuide o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza. Você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. Caminho e progresso. Lembretes da alma com vó Vicentina.
Viajar com sinceridade é luz, é ver a paz além da satisfação. O treinamento com Jesus é o mecanismo da real evolução. Ao enfrentar desafios, força e sabedoria se ganhar. Coincidências são como fios, energias a nos direcionar. Discernimento traduz persistência, seu melhor é sua responsabilidade. Viver na vibração da coerência é ser forte de verdade. Quem no trabalho quer sucesso, revisar estratégias é cuidadoso. Sabe medir o seu progresso, evita o incerto e se torna generoso. Evita o incerto e se torna generoso. A luz da vida reside na sobriedade, é o que realmente o mundo ilumina. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Salve Deus e graças a Deus. Amém. Com os lembretes, o coração transborda amor. Vó Vicentina nos ensina teu valor. Quem canta renova o brilho interior. Perdão e paz trazem um novo recompor. O coração é fábrica de paz e calor. Vó Vicentina nos guia com alma e amor. Encontre seu valor, seu dom e destreza. Deus deu liberdade, responsabilidade e nobreza. Quantas vezes nos perdemos em ilusão, Vó Vicentina nos inspira a direção. Sentimentos negativos, um fardo a não carregar. Deixa o amor prevalecer, é hora de recomeçar. Todos erramos, mas temos força de corrigir. Vó Vicentina nos conduz a redimir. Aprendamos com humildade e retidão. Transformemos o erro em nova condição. Com Vó Vicentina proclamamos a bondade. No caminho da fé encontramos a felicidade. Com Jesus no coração seguimos em união, espalhando amor e luz em cada canção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém.
amamos a bondade, no caminho da fé encontramos a felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém.